também por Deus que passou ali, que Deus venha nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Nós vai estar orando a Deus em Daniel 1, do 8 ao 16, onde fala a importância da integridade na liderança. Aleluia. Senhor Jesus, Pai, eu aqui nessa casa, com o Senhor, nos abençoou, Pai, que está falando do teu amor na sua vida. O Senhor veio dar alegria, Senhor, o Senhor veio falar conosco em cada coração que está ouvindo esse culto maravilhoso, que foi abençoado. Então, uma noite, Pai, para todo mundo, uma noite intensa, de cada um da casa de Deus. Pai, cuida de nós, cuida dos enfermos, cuida dos doentes, que graças a Deus de Jesus, e de todos que estiver assistindo esse culto maravilhoso. Vamos para a leitura que Deus nos deu, está aqui em Daniel 1, do 8 ao 16. Diz assim: E Daniel assentou no seu coração não ser contaminado com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não ser contaminado. Orar, deu a Deus a Daniel graça e misericórdia. Diante do chefe dos eunucos, ele disse o chefe dos eunucos: Daniel, tenha medo do meu Senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por quê? Veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos nascidos, que são vossos para não morrer. Então disse Daniel ao desconhecido, a quem o chefe dos eunucos havia instituído, sobre Daniel, Ananias, Israel e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nós ganhe 2 legumes, comer de água e beber, então se veja diante de ti o nosso parecer, meu parecer do nascer, que come a porção do manjar do rei. E conforme diria que haja com os teus servos, ele convive nisso e os experimentou 10 dias, e ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Ele estava mais gordo do que todos os nascidos que comia o sangue do manjar do rei. Dessa sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar dele e o vinho que ele devia beber. Ele dava livre. Amém? Amém, Jesus. Senhor, me dá palavra sobre isso, como está distribuindo para essa palavra que o Senhor está me passando, em nome de teu Filho Jesus. Amém? Está aqui a palavra que Deus nos deu hoje, nesse estudo maravilhoso de Daniel, que é a importância
da eternidade na liderança. Texto base, Daniel 1, do 8 ao 16, versículo bíblico. O texto de Daniel narra o momento em que Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, são levados cativos para Babilônia. Diante das pressões culturais e das imposições de hábitos alimentares contrários à lei judaica, Daniel resolveu não se contaminar e buscou a permissão do chefe e ao deter a concessão para não ser contaminado, não ser alimentado, de acordo com a sua fé. Demonstrou não apenas respeito, mas também fidelidade aos princípios divinos. A decisão de Daniel baseou na convicção de que a integridade espiritual era mais valiosa do que a conformidade cultural, evidenciando uma profunda confiança em Deus. A história de Daniel e seus amigos exerce um papel crucial ao ilustrar a importância da integridade na liderança cristã. Ao ser levado cativo para a Babilônia, esses jovens enfrentaram uma curiosidade entre se conformar aos padrões, configurar dominante e o manter sua fidelidade aos princípios estabelecidos por Deus. Diante dessas escolhas desafiadoras, Daniel optou pela integridade espiritual, recusando-se a comprometer suas convicções, mesmo em meio a uma cultura estrangeira. A integridade de Daniel não era apenas uma demonstração de sua devoção pessoal, mas também uma manifestação clara de liderança. Sua postura firme inspirou seus amigos, estabelecendo um padrão elevado de fidelidade de Deus. A Deus. Essa decisão transcendeu os espectros alimentares, foi uma
declaração de confiança em Deus, como o verdadeiro líder de sua vida. Amém? Daniel, ao ser recusar a se contaminar com a comida do rei, ele iniciou suas convicções na soberania divina sobre a vida cotidiana. Daniel 8, 12, sua decisão foi uma afirmação prática da confiança em Deus. O pedido de Daniel para uma data diferente revela seu entendimento da importância de honra a Deus em todos os aspectos da vida. Entendimento da importância de honra a Deus. Daniel 1, 13, 14, ele buscou um caminho que estivesse em conformidade com a lei divina. Ao ser observado por 10 dias, Daniel e seus amigos demonstraram que a obediência de Deus não apenas preserva a eternidade, mas também pode resultar em bênção em favor divino. A Daniel 1:16. A integridade de Daniel, como líder cristão, reflete suas disposições de enfrentar desafios em nome da obediência a Deus. Daniel 1:8-12, sua liderança era fundamental, implícita e negociativa. Ao negociar com o chefe da porta, Daniel apresentou uma solução que explicava ambos os lados, destacando uma liderança equilibrada estrangeira, estratégica. Daniel 1:13-14, continuando, a fidelidade de Daniel resultou em uma evidência tensão de Deus. Como jovem, parecendo mais saudável e mais robusto do que os demais. Continuando aqui, Daniel 1:15-16, sua liderança exemplo impacto não apenas a ele mesmo, mas também aqueles ao seu redor. A decisão de Daniel de priorizar a integridade espiritual sobre as influências culturais destaca a relevância de líderes cristãos que permanecem fiéis ao princípio bíblico. Continuando aqui, Daniel 8. A postura de Daniel ao negociar por uma
alternativa demonstra a importância de líder que, ao manter a integridade, também busca solução que respeitem a circunstância do mundo. A evidente bênção divina sobre Daniel e seus amigos reforça a ideia de que a integridade não apenas preserva, mas também prospera sob a guia de Deus. Continuando, Daniel 1:15-16. O relato de Daniel e seus amigos destaca a integridade como uma fundação inabalável. Na liderança cristã, ao permanecer fiéis diante das pressões culturais. Esse jovem não apenas preserva suas condições espirituais, mas também influenciá-las positivamente o ambiente ao seu redor. A aliança social de quem a integridade concede às circunstâncias sendo essencial para líderes que desejam refletir a verdadeira luz de Cristo. A liderança baseada na integridade não é apenas resistente às pressões externas, mas também conduz à busca por solução equilibrada. É o testemunho do favor divino. Pode ser inspirado na coragem de Daniel, mantendo-se firme em seu princípio, independente do contexto cultural. A integridade na liderança cristã não é apenas uma escolha sábia, mas uma resposta ao chamado divino para refletir a luz de Cristo em um mundo que precisa desesperadamente dela. Então, o mistério revelado na oração. Daniel 2, 1-28. Um é o versículo da leitura. É escrito: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho. O seu espírito se perturbou e passou a ser o seu sonho. O rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os cantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho,
está perturbando o meu espírito. Ao Deus disseram ao rei: que se trata, o rei, vive eternamente, diz o sonho, o teu servo, e daremos as interpretações. Respondeu o rei e disse ao Salvador: o que foi me tem capaz, se me não quiserem saber o sonho e as suas interpretações, serei despedaçado e as vossas casas serão feitas com tudo, mas o vós me declarar o sonho e as suas interpretações receberei de mim vida verdadeira, de grande honra. Portanto, declararei o sonho e a sua interpretação. Aleluia. Aqui fala do sonho do rei. Fala o mistério revelado na oração. Daniel 2, 1-28. O texto de Daniel relata o episódio em que o rei Nabucodonosor teve um sonho integrante que o perturbou profundamente, incapaz de interpretar o sonho, o sábio do rei, incluindo os magos, os astrológicos, que tentaram a sentença de morte. Daniel, porém, buscou revelação divina por meio da oração. Ele e seus amigos intercederam a Deus, suplicando misericórdia para que o mistério do sonho fosse revelado. Em resposta à fervorosa oração, Deus revelou o segredo a Daniel em uma visão noturna, capacitando o povo de interpretar o sonho perante o rei. Esse evento destaca a importância da busca humilde e dependente de Deus nas compreensões dos mistérios divinos. Experiência registrada em Daniel oferece uma perspectiva profunda sobre a relação entre a oração fervorosa e as revelações divinas dos mistérios. O rei, quando começou, assombrado por um sonho, desconcertado, dirigiu que seu sábio conhecesse tanto as interpretações quanto as revelações do sonho, lançando um desafio impossível diante da sentença de morte. Daniel e seus amigos, Ananias, Misael, Ezarias, reconheceram a necessidade urgente de buscar a face de Deus. A oração de Daniel não era uma
meras formalidades, mas uma expressão profunda de dependência e confiança em Deus. Eles buscaram o Senhor, apelando para a sua misericórdia diante da ameaça iminente. A resposta divina não apenas revelou o mistério do sonho a Daniel, mas também sublime a importância da comunhão íntima com Deus. Diante do dilema, Daniel buscou a face de Deus em oração. Demonstrando uma fé que supera as dificuldades de Daniel. Daniel 2, 17, 18, sua atitude reflete as compreensões dele, que a verdadeira sabedoria está enraizada na dependência divina. A referência bíblica em Daniel 2:19 destaca durante a noite. O mistério foi revelado a Daniel. Isso enfatiza que a oração fervorosa é um meio pelo qual Deus escolheu revelar o seu mistério ao seu servo. A resposta divina à oração de Daniel exalta as conexões direta entre a busca diligente na oração e as compreensões dos mistérios ocultos. Daniel 2:22, a revelação divina ilumina as mentes que se inclinam humildemente diante do Criador. O exemplo de Daniel destaca a importância de busca, a orientação divina por meio da oração em momentos desafiadores. Daniel 2:17-18 continua. A oração não é apenas uma prática religiosa, mas uma demonstração de confiança na soberania de Deus. A visão noturna dada por Deus a Daniel, Daniel 2:19, evidência que a revelação divina muitas vezes ocorre em resposta à busca diligente, mostrando que a oração é uma ponte para compreender os mistérios de Deus. Aleluia. Apresentar a importância das apresentações ao rei Nabucodonosor. Daniel reconhece a Deus como o detentor de sabedoria e revelações. Daniel 2:28, isso enfatiza que a compreensão dos mistérios de Deus é um dom grandioso que resulta da comunhão com Ele. A oração fervorosa de Daniel
reflete as compreensões de que, na busca por entender os mistérios de Deus. A humildade e a dependência são fundamentais. Meu Deus, 7:8, fala assim. A revelação divina durante a noite sublinha que a busca diligente na oração não passa despercebida aos olhos do Senhor, que responde no momento certo. Aleluia. Interpretações providas por Daniel destaca que há compreensões do mistério divino é um ato grandioso de Deus, acessível àqueles que o buscam em oração. Daniel 2:28. O relato de Daniel 2 revela a intriga ligações entre a oração fervorosa e as compreensões do mistério divino. Daniel e seus amigos enfrentaram não apenas a ameaça de morte, mas um desafio aparentemente possível de interpretar o negativo sonho do rei Nabucodonosor. No rei Zô. Entanto, em vez de recorrer à sabedoria humana, ele se voltava para Deus em oração. A resposta divina à oração de Daniel ressoa como um testemunho da fidelidade de Deus em revelar seu mistério. Aqueles que o buscam com sinceridade a visão noturna concedida a Daniel ilustra que a oração não é apenas um meio de pedir ajuda, mas um canal pelo qual Deus escolhe comunicar sua sabedoria. A experiência de Daniel destaca que a vida de oração é vital para os cristãos que buscam compreender o mistério da fé. A humildade, dependência e perseverança na oração não apenas abrem as portas da relação divina, mas também fortalece a fé, conduzindo a uma compreensão mais profunda do caráter e dos planos de Deus. Assim, ao seguir o exemplo de Daniel, os crentes são desafiados a fazer da oração uma prática constante, reconhecendo que, na busca por misericórdia no mistério divino, a resposta muitas vezes começa com um coração inclinado em humilde súplica diante do Altíssimo Deus. Amém? Aleluia. Vamos orar, agradecer a Deus por essa leitura que nos deu. A próxima leitura vai ser Daniel 6, 10 a 16, que é o poder transformador da oração diária. Aleluia.
Senhor Jesus, Pai. Olha nesse sono, Pai, essa articulação, Senhor, essa palavra de Deus, Senhor, eles vão estar ligados natural a todos nós, aqui comigo, aqui que vai ouvir a Deus Jesus, nos seu contato, em nome do Senhor Jesus, e de todos nós. Amém? Amém. A graça de Jesus Cristo, a luz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja conosco contigo. Amém. Eu te diz também, cumprimento que eu não papai. Amém? Amém.